Antes de orarmos, respire fundo por um momento. Silencie o coração, desligue as distrações e permita que a presença de Deus te envolva agora. Há tempos em que a alma se sente cansada, como se estivéssemos no meio de uma tempestade que não tem fim. Os ventos sopram forte, as vozes do mundo se misturam em ruído, e parece cada vez mais difícil encontrar paz em meio ao caos. Vivemos dias em que o amor se esfria, a verdade é distorcida e o mal é aplaudido. É como se a bússola moral da humanidade tivesse se perdido. Aquilo que um dia foi chamado de bom, agora é ridicularizado. O que antes era visto como pecado, hoje é celebrado. E se não estivermos firmes na palavra, é fácil sermos levados por essas correntes sutis que nos afastam da presença de Deus. Mas mesmo em meio à escuridão, há uma verdade que permanece. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Essa promessa é uma âncora para a alma. Jesus é a luz que nenhuma sombra pode apagar. Ele não é apenas uma entre muitas luzes, ele é a luz do mundo, a chama pura e eterna que dissipa toda a treva. Quando você permite que Cristo habite em seu coração, sua luz começa a brilhar através de você. E onde a luz de Cristo brilha, o medo e o pecado perdem o poder. Se essa mensagem tocou algo em seu coração, escreva nos comentários: Senhor, brilha em mim. A palavra de Deus nos alerta sobre tempos como estes. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3:1-2: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Essas palavras, escritas há tantos séculos, descrevem com exatidão o mundo em que vivemos hoje. O coração de muitos se endureceu, os valores divinos são deixados de lado e o amor pelo próximo parece ter se perdido. Mas não devemos temer. Quando estamos enraizados em Cristo, nenhuma escuridão é capaz de nos dominar. O pecado tenta se infiltrar de forma sutil em pensamentos, atitudes e escolhas, tentando nos afastar da presença de Deus. Mas cada vez que resistimos ao mal e nos firmamos na palavra, a luz de Cristo cresce dentro de nós. É como uma chama que, quanto mais é provada, mais forte brilha. Lembre-se, a fé não é ausência de lutas, é resistência em meio às trevas. E mesmo que o mundo pareça desabar, o Espírito Santo continua habitando em você, guiando, consolando e fortalecendo. Deus nunca deixou de agir. Ele apenas nos chama a enxergar além do caos, a olhar com os olhos da fé e a permanecer firmes no propósito que Ele colocou em nossas vidas. Se você crê que Deus ainda está no controle, escreva com fé: Eu confio no Senhor. Jesus não é apenas uma fonte de luz, Ele é a própria luz. A Bíblia nos lembra em João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa não é uma promessa distante, é uma realidade viva para todo aquele que crê. Quando a presença de Cristo enche sua alma, a escuridão é forçada a recuar. A esperança começa a florescer onde antes havia medo. O coração, antes pesado, começa a respirar paz novamente. E não é apenas uma transformação interior. A luz de Deus em você é contagiante. Ela muda o ambiente, toca pessoas e desperta a fé ao redor. Onde a presença de Jesus entra, o desespero perde força, a culpa se dissolve e o amor volta a aquecer o coração. A palavra em Efésios 5:8 nos recorda: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Antes de conhecermos Jesus, vivíamos confusos, cegos espiritualmente. Mas agora, pela graça, fomos libertos da escuridão e chamados para refletir a glória de Deus. Você não é mais o mesmo. Há uma nova identidade em você, filho da luz.
Então, não permita que as sombras do passado determinem o seu presente. Onde há arrependimento sincero, há perdão. Onde há fé, há recomeço. Onde há Cristo, há vida abundante. Escreva nos comentários: sou filho da luz, e declare que a presença de Deus brilha em você. Jesus nos chamou para sermos luz do mundo, não para nos escondermos, mas para impactar cada lugar que pisamos. Em Mateus 5, 14 e 16, ele nos lembra: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas sim sobre o velador, para que ilumine a todos na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Pense nessa imagem, uma pequena chama em um quarto escuro. De repente, tudo muda. A escuridão não é mais tão densa, o medo perde força e os detalhes antes invisíveis se tornam claros. É assim que Deus deseja que sua vida seja, uma chama viva de esperança, fé e amor, iluminando não apenas o seu caminho, mas também o daqueles que cruzam sua trajetória. Agora imagine centenas, milhares de pessoas unidas em fé, cada uma refletindo a luz de Cristo. Esse é o poder do corpo de Cristo. Quando nos unimos em oração, serviço e adoração, a luz divina se torna irresistível e o mal não consegue prevalecer. Cada ato de bondade, cada palavra de incentivo, cada gesto de amor é uma faísca que afasta a escuridão. E mesmo nos momentos em que você se sente pequeno, saiba que Deus usa cada luz, cada coração disposto para cumprir seu propósito. Se você quer brilhar para Cristo hoje, escreva nos comentários: minha luz brilha pelo Senhor. Deus nos deu dons e talentos únicos e cada um de nós é chamado a usar essas habilidades para servir aos outros e glorificar seu nome. Em 1 Pedro 4:10, a palavra diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Alguns de nós somos chamados para encorajar, levantando aqueles que estão desanimados com palavras de esperança. Outros têm o dom de ensinar, trazendo entendimento e verdade à vida das pessoas. Há aqueles que oram incessantemente, intercedendo por vidas invisíveis. Outros manifestam a adoração, enchendo o ambiente com louvor e gratidão. Alguns oferecem misericórdia, lideram com sabedoria ou compartilham generosamente. Cada papel é essencial no corpo de Cristo. Quando você usa o dom que Deus colocou em você, sua luz brilha de maneira única. É através disso que pessoas ao seu redor começam a perceber o amor e o poder de Deus. Paulo reforça em Romanos 12, 4, 6, que assim como um corpo tem muitos membros, cada um com funções diferentes, no corpo de Cristo, cada dom é vital. Não se compare com ninguém. Não tente apagar sua chama porque acha que é menor. Cada faísca conta. Cada ato de amor espalha a luz de Cristo. E lembre-se, não se trata apenas de evitar o pecado, mas de agir de forma ativa, espalhando amor, serviço e obediência. Cada palavra, cada gesto de bondade, cada oração é um reflexo da luz divina. Se você deseja usar seus dons para glorificar a Deus, escreva nos comentários: eu uso meus dons para o Senhor. Mesmo quando nos dedicamos a refletir a luz de Cristo, o inimigo tentará apagar nossa chama. Ele age de forma sutil, sussurrando mentiras, instigando medo, inveja, orgulho ou desejo de se esconder. A Bíblia nos lembra em Efésios 6:11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A batalha espiritual é real. Satanás não descansará enquanto você brilhar para Deus. Mas a promessa é clara. Quando você está revestido da verdade de Deus, da justiça, da fé, da salvação e da palavra de Deus, você permanece firme e invencível.
Paulo também nos incentiva em Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Você é chamado para ser estrela, mesmo em noites escuras. Estrelas não pedem permissão para brilhar, elas simplesmente cumprem o propósito para o qual foram criadas. E assim é com você. A luz que Deus colocou dentro de você não pode ser apagada pelo mundo ou pelo inimigo. Cada desafio, cada provação é uma oportunidade para fortalecer sua fé, reforçar sua confiança em Deus e permitir que sua luz brilhe ainda mais intensamente. Não desanime, não se esconda. Lembre-se de que você foi chamado para iluminar, guiar e ser testemunho vivo da bondade de Deus. Se você deseja resistir às trevas e brilhar para Cristo, escreva: Eu resisto e brilho pelo Senhor. Antes de conhecer Jesus, estávamos perdidos, vivendo conforme os desejos da carne, guiados pelas trevas do mundo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos resgatou e nos trouxe para a luz. Colossenses 1,13 nos lembra: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Isso não é apenas uma mudança superficial, é uma transformação completa da identidade. Agora, você não é mais definido pelo passado, pelos erros ou pelos medos. Você é chamado para viver como filho ou filha da luz, refletindo Cristo em cada atitude, pensamento e palavra. Mas ser luz exige vigilância e dedicação. Precisamos permitir que o Espírito Santo purifique nossos corações, transforme nossos pensamentos e nos guie em cada decisão. Cada escolha é uma oportunidade de deixar brilhar a presença de Deus através de nós. Quando vivemos assim, nossas vidas tornam-se testemunhos vivos. Pessoas ao nosso redor percebem a diferença, não pelo que dizemos, mas pelo que somos. Nossa fé se torna contagiante, nosso amor inspirador e nossa esperança uma âncora para aqueles que enfrentam escuridão. Lembre-se, Deus nos chamou para sermos faróis de luz em um mundo que muitas vezes prefere a escuridão. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada oração fervorosa é um reflexo da luz divina que habita em nós. Se você quer viver plenamente como filho da luz, escreva nos comentários: Minha vida reflete Deus, nos confiou talentos, habilidades e dons espirituais para servir ao próximo e fortalecer seu reino. Cada presente que recebemos é uma oportunidade de brilhar e impactar vidas. Em 1 Pedro 4,10, a Bíblia nos orienta: Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Alguns são chamados para encorajar corações desanimados, outros para ensinar a verdade, interceder em oração, adorar e manifestar o céu na terra. Há quem ofereça misericórdia, lidere com sabedoria ou compartilhe generosamente. Todos têm papel vital no corpo de Cristo. Mas há também o inimigo, que tenta nos fazer esconder nossos dons por medo, insegurança ou comparação. Ele quer apagar a chama que Deus acendeu em você. Não se intimide. Não esconda o que Deus colocou em suas mãos. Cada talento usado com fé é uma luz que se acende na escuridão. Cada gesto de amor e cada ato de serviço são faíscas que afastam o medo e a desesperança. Quando somos fiéis ao que Deus nos confiou, Ele multiplica nossos esforços, alcançando muito mais vidas do que poderíamos imaginar. Se você quer usar seus dons para glorificar Deus hoje, escreva nos comentários: Eu uso meus dons para Deus brilhar. Mesmo quando o inimigo tenta nos enfraquecer, a palavra de Deus nos garante vitória. Em Tiago 4,7 está escrito: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nos submetemos à autoridade de Cristo,
Resistimos às ciladas e mentiras de Satanás, e ele não tem poder sobre nós. Nossa força não vem de nós mesmos, mas do Espírito que habita em nós. Romanos 8:11 nos lembra: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos dará também vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Essa é a certeza que nos dá esperança, coragem e confiança. Não importa quão intensa seja a escuridão, a luz de Cristo em você é mais poderosa do que qualquer sombra do mundo ou do inimigo. Cada ação guiada pelo Espírito, cada palavra de amor, cada gesto de fé é uma vitória. Cada vez que escolhemos obedecer, perdoar, servir e amar, nossa luz cresce e as trevas perdem território. Não se esqueça, você foi chamado para brilhar, para ser farol de esperança e testemunho vivo do amor de Deus. Se você crê que a luz de Cristo vence qualquer escuridão, escreva nos comentários: Jesus vence em mim. Senhor Jesus, hoje eu me apresento diante de Ti, grato por Tua luz que entrou na minha vida, dissipando toda a escuridão. Obrigado por me resgatar, abrir meus olhos espirituais, amolecer meu coração e transformar minha mente com Tua graça, amor e misericórdia. Antes eu estava perdido e confuso, mas Tu me chamaste pelo nome. Antes eu seguia os desejos da carne, mas agora desejo Te amar, servir e obedecer a Ti. Pai, me ajuda a viver plenamente como Tua luz neste mundo. Que minhas palavras, atitudes e escolhas reflitam Cristo em todos os momentos. Que eu use todos os dons que me confiaste para abençoar vidas, inspirar fé e fortalecer o Teu reino. Protege-me das armadilhas do inimigo e ajuda-me a permanecer firme na verdade da Tua palavra. Senhor, que cada pessoa que me observe veja não a mim, mas a Tua presença agindo através de mim, que minha vida seja um farol de esperança, amor e transformação, e que aqueles que sentirem a Tua luz através de mim sejam encorajados a buscar-Te com todo o coração. Se esta oração tocou seu coração e você quer receber mais força e inspiração de Deus todos os dias, comente "Glória a Deus" e compartilhe esta mensagem para abençoar outras vidas. Que a luz de Cristo brilhe através de você e inspire outros a caminhar na presença do Senhor. Deus abençoe você que está assistindo. E até o próximo vídeo.